eu também convivo com outras pessoas que morreram mais cedo, convivi com pessoas que morreram mais cedo. Tipo, meu avô, por exemplo, desde que eu nasci, eu tenho a sensação que meu avô era idoso. E ele não era idoso quando eu nasci, sabe? Quando eu nasci, até a morte dele, ele já tinha cara, jeito, trejeito de idoso, doenças de idoso, e ele era um pouco rabugento. Então, o que eu vejo que diferencia? Quando eu vejo meu sogro, minha sogra, eles fazem muitos planos de viagem, eles não se limitam pela idade, eles fazem atividade física e eles são muito animados. O meu pai, estou falando aqui que dança, viaja com um grupo de dança e tal. Então, eu estou percebendo que tem essa questão, assim, da alegria em viver, Perfeito. da busca por mais, por objetivos mais longínquos, assim. Mas eles estão ainda com isso, né? Quantos outros não estão? Exato. Então, levando para o doutor Bruno, como é que o envelhecimento afeta a saúde mental? De várias formas. Mas eu preferia te responder como que a saúde mental afeta o envelhecimento e vice-versa, né? Na verdade, quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar em vários fatores determinantes, né? Entre ele, a própria Organização Mundial de Saúde inicialmente determinou 3 elementos, que seria saúde física, de fato, a saúde mesmo, né? Prevenção de doenças, que a gente vai discutir aqui, obesidade, hipertensão, enfim. A participação ativa na sociedade, dentro de casa, segurança, e depois um quarto elemento que ela colocou foi a questão da educação. Não só a educação formal, mas você comentou aí que sua mãe lê bastante, porque isso favorece que você tenha uma participação. Agora, dentro dos fatores determinantes, a gente tem vários fatores determinantes, dentre eles, tá? Essa questão que vocês estão falando aí de pessoas alegres, de bem com a vida, isso não é só uma impressão, isso não é só um achismo de vocês, uma intuição. Isso já é muito claro dentro das ciências psicológicas. Tem um pesquisador chamado Martin Seligman, que ele é considerado o pai da psicologia positiva. A psicologia positiva ela é basicamente o ramo da psicologia que estuda a felicidade. Só que felicidade é um termo muito difícil da gente trabalhar. O que é ser feliz? O que a gente cai numa discussão filosófica. Então, em vez de falar felicidade, eles falam bem-estar psicológico, que é aquela pessoa que está basicamente de bem com a vida na maior parte do tempo. O oposto seria talvez o rabugento, vamos dizer assim, né? E o que ele mostrou? Uma das pesquisas que ele fez, ele pegou ex-jogadores de beisebol que já estavam numa idade mais avançada. Sabe esses álbuns de figurinha que tem aqui? Ele começou a observar esses álbuns de figurinha e ele observou que aquelas pessoas que estavam envelhecendo melhor, nas fotos, elas apareciam mais sorrindo, elas eram mais alegres. Quando ele fazia um histórico retroativo, ele começou a observar isso. Depois ele percebeu, tem várias associações que ele conseguiu documentar em vários estudos, que o estresse crônico e a ausência desse bem-estar psicológico, essa pessoa que está aí de mal com a vida o tempo todo, ele correlacionou com o número de cigarros fumados. Ou seja, viver de mal com a vida equivale a você fumar, tá? Em média, de 15 a 20 cigarros por dia. É muita coisa. Então, essa questão do bem-estar psicológico é algo que vem cada vez ganhando mais força, mas aqui, na nossa sociedade, no Brasil e aqui no Ocidente, a gente não valoriza muito essa questão de prevenção. A gente atua muito depois que o negócio já pegou fogo, a gente vai lá e apaga, né? Mas se a gente trabalhasse esse bem-estar psicológico, isso está dentro do que a OMS propõe para o envelhecimento saudável. Claro que tem pessoas que naturalmente já nasceram assim. A gente pode depois discutir sobre essas características de personalidade. Ou seja, existe um traço de personalidade chamado neuroticismo, que ele mede mais ou menos assim, o quanto que aquela pessoa tem uma facilidade ou não de experimentar emoções negativas. Então, por exemplo, o microfone aqui parou de funcionar. Uma pessoa com alto neuroticismo, ela já começa a ficar ansiosa, tensa, nervosa. Ai, meu Deus, o programa vai dar tudo errado. Ai, não sei o que, não podia ter acontecido. Uma pessoa com baixo neuroticismo, ela não experimenta tantas emoções negativas. Ah, então tá, tem um outro microfone aí. Gente, gente, de casa, olha, o microfone parou aqui um pouquinho, guarda um pouquinho aí. E isso tem um componente muito genético, ou seja, a pessoa já nasce assim.
características até da gestação da mãe influencia nisso, mas isso pode ser treinável. Culpa é sempre da mãe, né? Ou do... Olha, ou o pai que estressou a mãe. Ou o pai que estressou a mãe, ou o espermatozoide do pai. Ah lá. Tá? Então, que bom que alguém falou mas isso. Quando a gente fala da gestação, obviamente, muitas vezes pode ser o pai ali estressando a mãe, os ambientes de um modo geral, né? Mas a gente tem, eu vou pedir desculpa, a gente tem essa tendência mesmo de falar da mãe, mas assim, do ambiente, às vezes, que circunda a mãe, né? Então, esse é um ponto importante. Mas a gente tem outros aspectos a serem levados em conta também, né? Dentre eles, a própria saúde física, e a gente tem 4 elementos que são extremamente importantes aí, que é álcool, tabaco, sedentarismo e alimentação. Isso aí a gente tem que prestar atenção. Mas só complementando o que a Isa falou, apesar que ela está muito nova, então não se aplica direto a ela. Com essa cutis. Mas essa ideia, né, eu demorei, quanto antes melhor. Mas nunca é tarde. Tem pesquisa que mostra que uma mudança de estilo de vida depois de 70 anos tem um impacto significativo no resto de vida dessa pessoa. E a ideia aqui é a gente diminuir a morbidade. Todos nós, o último ano de vida da maioria das pessoas é o ano mais caro, em termos financeiros e em termos de trabalho, vamos dizer assim. A ideia, quando a gente fala de envelhecer bem, é que a gente reduza esse tempo. Sabe aquela pessoa que vai para um hospital, fica lá 2, 3 dias e morre com 98, com 100 anos? Essa pessoa envelheceu bem. Agora, aquela pessoa que fica 10 anos acamada, não sei o quê, ela envelheceu mal. Todos nós vamos terminar dessa forma, gente. É um programa que, se a gente for falar muito, a gente vai ficando até um pouco triste, porque é a realidade. Mas quando a gente consegue encurtar esse tempo onde eu dependo muito dos outros, dependo de cuidados, a gente está no caminho certo. E, por fim, a gente não pode falar é velho ou não é velho. Nós estamos envelhecendo. Desde que nascemos. Desde que nascemos. Eu tive aqui segunda-feira passada, hoje eu estou 7 dias mais velho. Exato. Então a gente está num processo de envelhecimento desde quando a gente nasce. E eu acho que é isso que a gente pode discutir aqui, né? O que a gente pode fazer para que a gente continue envelhecendo de uma forma mais saudável. E só mais uma coisinha, que eu já tô falando demais aqui. Não, você veio aqui pra isso, pode falar. É que você começou o programa, Tati, falando assim, olha, o que a gente tá fazendo para envelhecer? Aí você ainda comentou, falou, olha, Noni, todo mundo, né, para pensar. Agora, se você mudasse essa pergunta e perguntasse assim, como que você se imagina aos 75 anos... Normalmente as pessoas iriam falar assim, eu imagino cheio de neto, numa mesa, comendo, numa festa, dançando. Ninguém vai se imaginar, por exemplo, hoje a gente não fala asilo, né, mas numa casa de permanente, de acolhimento. Ninguém fala, olha, eu me imagino numa cadeira de roda, cheio de gente cuidando de mim. Ninguém fala isso. Mas como você vai estar lá, a gente fala de probabilidade, a gente não sabe exatamente, mas depende muito do que você está fazendo, especialmente na sua meia-idade. Então, o que a gente está fazendo agora vai determinar muito como que a gente vai estar lá. E todo mundo imagina o melhor cenário possível. Mas quando fala o que você está fazendo, a gente já trava um pouquinho para falar sobre isso, né? Mas, independentemente da idade de quem está ouvindo esse programa, eu gosto de bater nessa tecla. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde.